Jacques Fesch, o assassino que poderá ser beatificado. Depois de conhecer esta história, você nunca mais vai duvidar da conversão de ninguém. Na história da Igreja, há um só precedente de um condenado à morte por delitos comuns e elevado à honra dos altares. Trata-se do bom ladrão São Dimas há 2000 anos. Depois do processo diocesano celebrado em Paris, estão em Roma os atos da causa de beatificação de Jacques Fesch, um jovem francês guilhotinado pelo homicídio de um policial. Sua história é um exemplo de que é possível uma conversão sincera, um arrependimento profundo e verdadeiro. Estamos acostumados a ouvir histórias de santos que desde a infância tiveram uma adesão humilde e forte à fé recebida em seu santo batismo. Santos que se tornaram notáveis pelo amor incondicional à Igreja e ao próximo. Santos que gozavam de tamanha fé que lhes permitia operar em grandes milagres. Isso fez com que alguns encarassem a santidade como algo extraordinário, impossível de ser alcançado. Eis a razão pela qual muitos se escandalizaram quando foram abertos os estudos para uma possível beatificação de Jacques Fesch, jovem francês condenado à prisão e finalmente executado na guilhotina por ter matado um policial e ferido um funcionário de uma casa de câmbio numa tentativa de roubo. Nascido em família rica, filho de um poderoso banqueiro belga, ateu e adúltero, indiferente quanto à formação religiosa de seus filhos. Não possuía gosto pelos estudos. Foi enviado à Alemanha para combater pelo exército francês. Depois de ter prestado serviço militar, foi-lhe arranjado um emprego com alto salário em um banco, sendo demitido após 3 meses. Levava uma vida mundana. Com fama de playboy, era dado às bebedeiras e frequentemente se envolvia com prostitutas. Casou-se aos 21 anos numa cerimônia civil com Pierrette Pollack, filha da vizinha que estava esperando um filho seu. Seus pais, antissemitas, não aceitaram o fato de sua nora ser filha de pai judeu. Não obstante o nascimento da filha, o jovem Fesch continuou a se encontrar com outras mulheres. Desses encontros nasceu Gerhard, filho bastardo que foi entregue aos cuidados de um orfanato. Logo após, o casal se divorciou. Inquieto e deprimido, pretendendo fugir das responsabilidades da família que muito jovem havia formado, decidiu empreender uma navegação solitária em redor do mundo. Pediu a seus pais a ajuda financeira necessária para comprar um barco e realizar tal viagem. Eles, não compreendendo a delicada situação emocional de seu filho, tendo-o por desequilibrado e ilusionista, negaram todo o apoio. A fim de conseguir recursos para o seu plano, acertou com o famoso cambista Alexander Silberstein a troca de 2 milhões de francos por barras de ouro. No entardecer do dia 25 de fevereiro de 1954, dirige-se à casa de câmbio. Lá apontou um revólver e exigiu a entrega do dinheiro que estava guardado na registradora. O cambista reagiu, sendo atingido com 2 coronhadas na cabeça. Enquanto fugia com a quantia roubada, por meio de uma rua movimentada, deparou-se com um policial, Jean Verne, de 35 anos, viúvo e pai de uma filha pequena. O policial, que havia sido alertado por alguém que estava a passar, de que aquele jovem havia assaltado uma casa de câmbio, ordenou que ele parasse e se entregasse. Hesitante, o jovem atirou 3 vezes, o que custou a vida do policial. Revoltada, a multidão começou a perseguir o assassino, que continuava a atirar, ferindo uma moça no pescoço. Finalmente, ele se rendeu e foi preso. O crime ganhou repercussão na França. O homicida não era um homem comum, mas filho de um rico banqueiro. Levado a julgamento, não demonstrava arrependimento. Com seu característico sarcasmo, limitou-se a dizer: "Arrependo-me de não ter usado uma metralhadora." O tribunal marcou uma audiência futura, na qual seria decidida a condenação à guilhotina. Já na prisão de La Santé, foi levado ao capelão, a quem falou: "Não tenho fé, não se preocupe comigo." No entanto, seu advogado, Paul Baudet, católico fervoroso, decidiu lutar não apenas para salvar a vida de seu cliente,
mas sobretudo para salvar sua alma. Jacques Fest contava também com o apoio espiritual do velho capelão dominicano. Com o passar do tempo, começou a sentir uma angústia que penetrava no mais profundo de seu ser. Crescia o temor da morte, ao passo que os dias para sua possível execução se aproximavam. Entretanto, ele continuava cético e descrente. Chegou por vezes a ter desejos de atentar contra sua própria vida. Foi na noite de 28 de fevereiro de 1955 que sofreu uma conversão repentina, após ter passado por uma experiência mística. Assim descreve: estava deitado, olhos abertos, realmente sofrendo pela primeira vez na vida. Repentinamente, um grito saiu de meu peito, uma súplica por ajuda. Meu Deus! E como um vento impetuoso que passa sem que soubesse de onde vem, o Espírito do Senhor me agarrou pela garganta. Tive a impressão de um infinito poder e de uma infinita bondade, que daquele momento me fez crer com convicção que nunca estive abandonado. Enquanto a justiça dos homens faz o seu curso com os processos, os interrogatórios, as acusações do Ministério Público e os planos da defesa, o jovem, na solidão da sua cela, lê as revistas, clássicos e romances que lhe passam. Também o capelão e o seu advogado Baldé, um convertido que se tornou carmelita secular, lhe incentivam leituras espirituais. Jacques é fulminado pelas figuras de Francisco de Assis, Teresa de Ávila e Teresinha do Menino Jesus, a quem chamava de minha pequena Teresa. Fest ainda passaria 2 anos e meio na prisão. Durante este tempo, levou uma vida ascética. Evitava qualquer regalia. Dizia sempre que na cadeia existem 2 formas de viver: ou se rebelar contra sua própria situação, ou adotar um estilo de vida monástico. Tendo verdadeiramente a certeza de que começara a viver pela primeira vez, recluso em sua cela, transmitia sua fé por meio de cartas. Mesmo passando por períodos depressivos, o temor da morte desapareceu perante o temor de morrer em pecado. Finalmente, após quase 3 anos de espera, Jacques foi levado ao julgamento definitivo. Lá, demonstrou sincero arrependimento pelo que havia causado ao policial e à sua família. Todavia, não obstante a eloquência do advogado e as lágrimas de remorso do réu, a corte foi unânime em declará-lo condenado à morte. Agendada a data da decapitação, procurou aguardar a execução em paz e em oração, enxergando-o como uma forma de santificação. Resistiu à tentação de odiar aqueles que o haviam sentenciado ao cruel destino. Escreveu em seu diário: que cada gota do meu sangue apague um pecado mortal. Jacques espera a execução em oração, aceitando-a como ocasião de graça. As notícias de sua conversão comoveram milhares de pessoas. Na véspera da execução, o jovem escreveu: último dia de luta. Amanhã, nesta hora, estarei no paraíso. Que eu morra, se essa for a vontade do bom Deus. A noite avança, e eu fico cada vez mais apreensivo. Meditarei na agonia do Senhor no Horto das Oliveiras. Ó bom Jesus, ajudai-me, não me abandoneis. Mais 5 horas e estarei na verdadeira vida. Mais 5 horas e eu verei Jesus. Às 5h30 do dia 1º de outubro de 1957, festa de Santa Teresinha, os guardas carcerários que vão buscá-lo o encontram de joelhos e em oração ao lado da cama bem arrumada. Senhor, não me abandone, eu confio em Ti. Foram suas últimas palavras. Sua experiência mística, sua espiritualidade fervorosa, sua vitória na batalha contra si mesmo e contra os demônios da amargura e do desespero, inspiraram a abertura de seu processo de beatificação. Porém, não faltaram objeções. Muitos alegaram que seria um absurdo beatificar um assassino. Outros argumentavam que a beatificação poderia levar outros assassinos a usarem a desculpa de conversão como meio de evitar qualquer punição. Na história da Igreja, há um só condenado à morte por crimes, que foi elevado à glória dos altares: o bom ladrão,
a quem a tradição atribui o nome de Dimas, morto com o Senhor no Calvário. Essa é a prova de que ninguém está perdido aos olhos de Deus.